Olá, eu sou o professor Alan Anderson e nossa aula hoje é sobre transição epidemiológica e nutricional. O objetivo da aula é apresentar os conceitos de transição epidemiológica e nutricional e alguns indicadores dessa transição no Brasil. Para isto, faremos uma breve contextualização, conheceremos os conceitos de transição demográfica, epidemiológica, alimentar e nutricional. E, por fim, veremos alguns indicadores da transição epidemiológica e nutricional aqui no Brasil. A época contemporânea foi marcada por profundas alterações que naturalmente influenciaram o nascente Estado brasileiro. Esta época é um marco de profundas alterações no modo de vida da população. Este período é caracterizado pela Revolução Industrial, pelo êxodo rural, pela incrível expansão das cidades, pelo triunfo total da economia de mercado sobre a economia de subsistência e também pelo desenvolvimento dos transportes e do comércio mundial. Essas transformações certamente influenciaram o modo de vida das populações e, consequentemente, o padrão de perfil epidemiológico foi alterado. No Brasil, a transição epidemiológica é caracterizada pelo aumento das doenças crônico-degenerativas, pela queda progressiva das doenças infecciosas e parasitárias e foram acompanhadas por mudanças importantes no estado nutricional e na dieta da população. Estas modificações das condições de nutrição têm sido chamadas de transição nutricional. A transição nutricional é um conceito usado para descrever modificações sequenciais no padrão de nutrição e consumo que acompanham mudanças econômicas, sociais, demográficas e do perfil de saúde de populações. Então, para a compreensão dos determinantes da transição nutricional, é importante conhecermos os conceitos de transição demográfica, epidemiológica e alimentar. Conceitua-se transição demográfica como a passagem de um contexto populacional onde prevalecem altos coeficientes de mortalidade e natalidade para um outro onde esses coeficientes apresentam valores muito reduzidos. Ou seja, a transição demográfica é um conceito que descreve a dinâmica populacional ao longo da evolução histórica das sociedades humanas. Ela ocorre por meio da relação entre nascimentos, óbitos, fluxos de imigração e emigração também. Emigração, desculpe. A teoria da transição demográfica foi estabelecida por meio da análise do crescimento populacional na Europa e América do Norte a partir do processo de industrialização. Antes da primeira revolução industrial, as sociedades estavam condicionadas a passar por elevadas taxas de natalidade, que eram compensadas por altas taxas de mortalidade. No entanto, as taxas de mortalidade, em função das melhorias sociais e sanitárias, passaram a decair. Isso fez com que o número médio da população aumentasse, e aumentou de forma muito acelerada, o que passou a gerar um temor generalizado sobre o excesso de pessoas no mundo. Será se teremos alimentação suficiente para todo mundo? O que ocorre é que as taxas de natalidade só costumam cair após certo tempo, o que, consequentemente, gera redução gradativa do crescimento populacional. E até mesmo um envelhecimento, né? Dessa forma, ainda de acordo com a teoria, o processo se dá em 4 fases diferentes, resultando no efeito do envelhecimento da população. Na primeira fase, conhecida como pré-industrial ou primitiva, há um equilíbrio populacional por meio de altas taxas de natalidade e alta mortalidade, com expectativa de vida muito baixa. Na segunda fase, conhecida como fase divergente, ocorre a redução brusca da mortalidade, mas ainda com a manutenção da natalidade elevada, o que causa uma explosão demográfica. Na terceira fase, conhecida como convergente, a natalidade diminui de uma maneira muito acelerada, muito mais que a mortalidade,
gerando limitação progressiva do ritmo de crescimento, evidenciando o envelhecimento da população como um todo. A quarta fase, chamada de fase pós-transição, é caracterizada por alta expectativa de vida e grande número de pessoas idosas. Esse processo está em curso atualmente no Brasil. Visto isso, vou citar algumas mudanças que demonstram essa transição aqui, tá? Em relação ao espaço físico, por exemplo, inverteu-se sua ocupação demográfica, que passou de uma população fundamentalmente rural à condição de um país quase que urbano. Esse processo de urbanização acelerada foi causado pelo intenso êxodo rural, iniciado lá na segunda metade do século passado, e trouxe consigo grandes problemas, como o aumento da violência, acidentes, desemprego, favelização e ocupação desordenada. O desempenho reprodutivo também mudou radicalmente, saindo de um quadro em que mulheres tinham um alto padrão para um estágio de baixo padrão reprodutivo, acontecendo assim uma diminuição maciça da taxa de natalidade e de fecundidade também. A mortalidade infantil apresentou uma expressiva redução. Esta redução deve-se principalmente à maior cobertura dos serviços de saneamento básico, à ampliação da oferta de serviços de assistência primária de saúde, por exemplo, os programas de prevenção, como vacinação, aleitamento materno, a queda da fecundidade e a melhoria e abrangência do sistema educacional como um todo. Em função da nova equação demográfica, que combina baixa fecundidade, como foi falado anteriormente, e reduzida mortalidade infantil, a vida média elevou-se, resultando assim numa maior expectativa de vida. Esse aumento da expectativa de vida ocasionou também o aumento da população adulta e idosa, e, consequentemente, diminuição da infantil e jovem. Então, passamos de uma pirâmide populacional de base larga e forma triangular, típica de altas taxas de fecundidade e mortalidade, como em países em desenvolvimento, por exemplo, para uma forma mais uniforme, de base reduzida, que é típica de grande redução na fecundidade. Aqui nesse slide, temos um vídeo bem interessante sobre a evolução da pirâmide demográfica no Brasil. Conseguimos observar claramente o envelhecimento da população. Nesse slide e nos próximos, observaremos dados que demonstram esse envelhecimento populacional causado pela queda da mortalidade e redução da natalidade, e aumento, assim, da expectativa de vida. A previsão de aumento populacional e posterior redução é apresentada aqui. Nesse outro, nós temos previsão de envelhecimento populacional. Nesse outro, previsão de incremento de 6 a 8 anos na expectativa de vida, por exemplo. Então, em paralelo à transição demográfica, ocorreram outras mudanças significativas. Há tempos, a maior parte do trabalho exigia muito esforço físico e, consequentemente, alto gasto energético. Além disso, a maioria das pessoas andava ou a pé ou de bicicleta para se locomover. Atualmente, as pessoas trabalham mais sentadas ou em atividade de baixo gasto energético, sendo que as máquinas e equipamentos substituem parte do trabalho físico, que anteriormente era feito pelas pessoas, A isso se adicionam as maiores opções de transporte, como carros, ônibus, e mudanças das atividades de lazer para computador e televisor, o que também contribui para a redução das atividades físicas. Todas essas transformações, intensas transformações demográficas, econômicas e sanitárias, maximizaram o processo de mudança nos padrões de morbidade e mortalidade ao longo dos tempos, gerando, concomitante ao fenômeno da transição demográfica, a transição epidemiológica. Essa transição epidemiológica, ela descreve as mudanças ocorridas no perfil de morbimortalidade e de invalidez de uma população ao longo das transformações demográficas, sociais e econômicas dessa mesma sociedade.
As principais causas dessa transição epidemiológica são o declínio da mortalidade, principalmente entre as doenças infecciosas, devido ao avanço na organização das cidades e cuidado em saúde também. A população com maior expectativa de vida, que por consequência possui maior exposição a fatores de risco associados a doenças crônicas degenerativas, mudanças sociais, levando ao crescimento da violência e também ao crescimento de acidentes. Então, Frederickson sistematizou 3 modelos para descrever a evolução da transição epidemiológica. O modelo clássico, também conhecido como ocidental, descreve quedas graduais e progressivas da mortalidade e da fecundidade, acompanhando o processo de modernização das sociedades europeias ocidentais, por exemplo. Os fatores socioeconômicos foram os principais determinantes dessa transição, sendo ampliadas por medidas de saúde pública lá no século XX. O modelo acelerado é semelhante ao modelo anterior, só que ocorrida posteriormente, em um período de tempo muito curto. Temos como exemplo aí o Japão, né, que se modernizou rapidamente. O modelo contemporâneo ou tardio refere-se à maioria dos países não desenvolvidos. Ele é marcado por queda substancial da mortalidade, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, e manutenção de alta fertilidade, tendo as medidas de saúde pública um papel decisivo nessa transição. Todos esses modelos teriam pelo menos 3 etapas comuns. A era da pestilência e da fome, onde a gente vai ter altas taxas de mortalidade e baixa expectativa de vida. A era do declínio das pandemias, onde a gente tem a queda gradativa da mortalidade, sendo assim, a gente também tem um aumento da expectativa de vida e grande crescimento populacional. E a era das doenças crônicas degenerativas, causadas principalmente pelo homem, né? Quando a mortalidade continua a declinar e até alcança estabilidade em níveis relativamente baixos. Então, a expectativa de vida aumenta e a fertilidade passa a ser o principal fator no crescimento da população. Os estágios destes modelos de transição epidemiológica são baseados na premissa que a mortalidade e a fecundidade são as forças mais importantes da dinâmica populacional e que durante a transição epidemiológica ocorrem mudanças lentas e longa duração nos padrões de mortalidade e morbidade, com substituição gradual das pandemias de doenças que eram infecciosas e parasitárias e também deficiências nutricionais, agora passando para doenças crônico-degenerativas e aquelas que são provocadas pelo homem. O primeiro estágio, conhecido como estágio da fome e das pestilências, durou até o fim da Idade Média. E ele foi marcado principalmente por alta natalidade, alta mortalidade, que foi causada principalmente por doenças infecciosas, endemias, epidemias e pandemias também. A expectativa de vida nessa época era de 20 a 40 anos e tinha um crescimento demográfico lento. Já o segundo estágio, que durou da Renascença até a Revolução Industrial e foi marcado por progressiva diminuição das pandemias, doenças infecciosas eram a principal causa de morte nessa época, a expectativa de vida era em torno de 40 anos, a mortalidade e natalidade começaram a diminuir, resultando no aumento da população. O estágio 3, conhecido como doenças degenerativas e provocadas pelo homem, durou da Revolução Industrial até meados do século XX e foi marcado pelo aumento da disponibilidade de alimentos, melhores condições de moradia também, o saneamento básico melhorou bastante, né? Assim, a gente teve declínio das doenças infecciosas, mas aumentaram as doenças cardiocirculatórias e neoplasias. A expectativa de vida aqui é acima de 70 anos. E teve desaceleração do crescimento populacional também. O estágio 4, conhecido como declínio da mortalidade por doenças cardiovasculares, é marcado pelo envelhecimento populacional e nesse período tem modificação de estilo de vida, doenças emergentes, ressurgimento de outras doenças que voltaram,
A maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento encontra-se atualmente nesse estágio. O próximo estágio é denominado período de longevidade paradoxal e provavelmente será marcado por emergência de doenças enigmáticas. Esse slide sintetiza as principais mudanças ocasionadas por essa transição epidemiológica. De forma geral, atualmente temos maior frequência de doenças não transmissíveis, morbimortalidade de idosos e predomínio da morbidade. Nesse slide agora que vocês estão vendo e nos próximos, observaremos dados que ilustram a transição epidemiológica no Brasil. Entre as 5 primeiras causas definidas de óbito em 1980 estavam as doenças do aparelho circulatório, as causas externas, as doenças infecciosas e parasitárias, as neoplasias e doenças do aparelho respiratório. Já em 2000, as doenças infecciosas e parasitárias perderam sua relevância anterior, sofrendo acentuado decréscimo em todas as regiões. Em 2007, as doenças crônicas não transmissíveis representaram 67,3% das causas de óbito no Brasil. Neste slide, estão apresentadas as 10 principais causas total de mortes em 2019 e a variação percentual de 2009 para 2019. Aqui, observamos a tendência descendente da mortalidade infantil e nos menores de 5 anos também. Esse gráfico representa as 10 principais causas de morte e invalidez em 2019 e a variação percentual do período de 2019 para 2009 para 2019. As mudanças socioeconômicas, demográficas e epidemiológicas implicaram em modificação no padrão alimentar. Assim, a transição alimentar é caracterizada pela modificação de um padrão que era baseado no consumo de grãos e cereais para um outro padrão alimentar de grandes quantidades de alimentos de origem animal, gorduras, açúcares, alimentos industrializados e de relativamente pouca quantidade de carboidrato complexo e fibras. Essa modificação do padrão alimentar concomitante ou posterior à transição demográfica e epidemiológica incide na alteração do padrão corporal e nutricional da população. Esse fenômeno é conhecido como transição nutricional. De forma muito simplista, o processo de transição nutricional no Brasil pode ser marcado por 3 momentos. No primeiro momento, apresentam-se carências globais, como muito baixo peso e desnutrição energética e proteica, déficit de estatura, carências específicas de algumas vitaminas e minerais e tem-se aí um predomínio de doenças infecciosas e parasitárias. No segundo momento, há o desaparecimento de casos graves de desnutrição, redução de carências nutricionais específicas, redução da mortalidade infantil, principalmente por doenças infecciosas, e início da recuperação da estatura em escala populacional. No último estágio, tem-se a correção do déficit estatural, o aumento da frequência de excesso de peso e das comorbidades relacionadas a esse excesso de peso, como sobrepeso e obesidade, diabetes, hipertensão e aí por diante. Agora veremos alguns indicadores dessa transição nutricional aqui no Brasil. Nesse slide, podemos verificar as mudanças no padrão alimentar ao longo do tempo. Observa-se redução no consumo de carboidratos e aumento no consumo de proteínas e lipídios. Observamos aqui nesse outro gráfico que a prevalência do déficit de estatura para a idade em crianças menores de 5 anos vem reduzindo em todas as regiões brasileiras. Em contrapartida, a obesidade vem aumentando. Esse gráfico apresenta os dados do Vigitel sobre a tendência da obesidade em adultos nas capitais brasileiras. A gente consegue observar que essa tendência é ascendente para ambos os sexos, masculino e feminino. Bom, chegamos ao fim da nossa aula e hoje nós vimos que há uma correlação direta entre os processos de transição demográfica e epidemiológica. De um modo geral, a queda inicial da mortalidade concentra-se seletivamente entre as doenças infecciosas e tende a beneficiar os grupos mais jovens da população. Estes sobreviventes mais jovens
passam a conviver com fatores de risco para doenças crônicas degenerativas. E na medida em que cresce o número de idosos e aumenta a expectativa de vida, tornam-se mais frequentes as complicações dessas morbidades. Nós vimos também que esse processo é acompanhado por várias transições, como socioeconômicas, como a transição alimentar, e que esse conjunto de transição acabam em culminar na modificação do estado nutricional pelo processo conhecido como transição nutricional. Aqui estão algumas referências utilizadas na aula de hoje e qualquer dúvida eu estou à disposição.